Informação, música, serviço. Rádio Livre para você. Informação, serviço. Você precisa saber. O consultório do Rádio Livre. 34213148. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Nosso consultório de hoje vai falar sobre educação emocional nas escolas. Estamos recebendo aqui Mariana Arantes. Mariana, muito boa tarde. Obrigada por voltar aqui no nosso consultório para falar desse tema tão importante. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui novamente. Mariana, a gente é doutora em educação, é pesquisadora nas áreas de educação emocional para as escolas, é consultora de comunicação e educação, professora e também jornalista. E quem está com a gente no nosso consultório sobre educação emocional nas escolas é o professor Arnaldo Mendonça. Professor, boa tarde, obrigada por voltar aqui para tirar mais dúvidas dos nossos ouvintes. Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos vocês ouvintes. Eu que agradeço pela oportunidade de vir tratar de um assunto tão caro e tão importante como habilidades de vida ou inteligência socioemocional. Arnaldo Mendonça, a gente é professor do Laboratório de Inteligência de Vida, o LIV, é diretor do Colégio Dom em Olinda, diretor executivo do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino no Estado de Pernambuco, o SINEP. E eu estou dizendo que eles estão voltando porque a gente fez esse consultório falando sobre educação emocional nas escolas há algumas semanas e diante de tantas perguntas que a gente não conseguiu responder a todas, a gente resolveu fazer mais uma vez esse consultório para tirar mais dúvidas dos nossos ouvintes. Então você já pode começar a participar com a gente pelo painel interativo. Mas vamos começar lembrando o que é de fato essa educação emocional, principalmente nas escolas. Mariana Arantes. A educação emocional nada mais é do que o modo de lidar com as nossas emoções para responder adequadamente às demandas do cotidiano. Embora a gente tenha uma tendência a tratar a emoção como algo que atrapalha o raciocínio, e a gente até diz assim, deixa de se emocionar senão você não pensa direito, na verdade não é assim. Existe uma integração, uma conexão indissociável entre sentimentos, pensamentos e emoções que influenciam e são influenciadas por toda a nossa vida. Então, basta a gente pensar assim, que no momento de raiva eu tenho explosões que eu posso me arrepender depois. Mas a raiva é um direito legítimo. Eu tenho o direito de sentir raiva. Então, na escola, o amiguinho foi agredido, a criança apanhou. Ela tem direito de sentir raiva, mas a gente tem que ensiná-la o que fazer com isso. Eu posso bater de volta? Como é que eu lido com essa raiva? Como é que eu lido com a tristeza? Embora a gente diga muitas vezes que as emoções são positivas ou negativas, do ponto de vista da pesquisa científica, a gente trabalha com as funções de adaptação. Toda emoção é legítima, ela não veio nem para atrapalhar, nem para ajudar. Ela existe, é natural e a gente precisa aprender a lidar com elas. Então a raiva, ela tem, por exemplo, uma função de mobilização. O senso de justiça, o medo tem uma função que a gente sempre diz que é uma coisa muito negativa, não tenha medo, que besteira. Não, mas o medo tem uma função de nos proteger. Isso tudo é muito importante no processo de ensinar e aprender. Então, quando a gente fala hoje de educação emocional nas escolas, nós estamos falando dos professores, dos pais, da merendeira, do porteiro, dos alunos, de todo mundo. Porque uma infraestrutura linda, um prédio lindo da escola, um livro didático maravilhoso, é importante, mas uma escola é feita de gente. Em primeiro lugar, a escola é um ambiente vivo e onde há vida existe emoção. E a gente não pode ignorar? Não, tem que aprender a lidar. Agora, professor Arnaldo Mendonça, o senhor é professor do Laboratório de Inteligência de Vida, o LIV, que é um projeto que está se disseminando nas escolas daqui do Recife, de Olinda também. E eu queria que o senhor explicasse na prática como é que funciona esse LIV. São aulas de educação emocional, de inteligência emocional, mas como é que funciona? Até mesmo, por exemplo, a Mariana falou coisa bem interessante, você saber lidar com o medo. O LIV ensina a lidar com o medo? Veja bem, o LIV vem exatamente para tratar disso que Mariana levantou aqui com muita propriedade. Você vive a sua vida durante todo o tempo sentindo emoções
E sentimentos, sentindo sentimentos, você está engraçado. Mas você tem sentimentos o tempo todo com todas as pessoas que você encontra, conhecidas ou desconhecidas, e você vive, você passa por emoções as mais variadas durante todo o seu dia, durante toda a sua vida. Então, o LIVE, o Laboratório de Inteligência de Vida, é um programa desenvolvido pelo Grupo Eleva, do Rio de Janeiro, e que já tomou o Brasil todo, que ensina a gente a trabalhar, a desenvolver o que a gente chama de habilidades de vida. O que no senso comum se chama de inteligência emocional, que já é tradicional isso aí, a gente chama de habilidades de vida. Inicialmente, até o 3º ano do fundamental, as crianças aprendem e aprendem através de vivências em grupo, de forma colaborativa, a conviver com emoções e sentimentos. Mariana falou muito bem, não existe o sentimento bom e o sentimento ruim. A raiva, o medo são sentimentos ruins? Não. Você tem que sentir medo de entrar na jaula do leão. Porque se você não tem medo, uma criança na idade muito inicial ainda, que não tem medo, muitas vezes ela corre sérios riscos e sofre sérios acidentes. Por quê? Porque ela ainda não é dotada do medo. Ela não distingue um cachorro maior de um cachorrinho pequeno de estimação. Acha que pode colocar a mão na boca de qualquer um deles. E quando coloca, vê a diferença de imediato. Essa é a primeira fase. A segunda fase do LIVE é para trabalhar as habilidades de vida. A gente diz que são 3 na letra C de casa e 3 na letra P de pato. Criatividade, colaboração ou trabalho colaborativo e comunicação. Desses 3 Cs, qual deles não é fundamental para a vida de qualquer pessoa? Eu acho que os 3 são fundamentais. Colaboração, comunicação e criatividade. E os P's? Proatividade, perseverança e pensamento crítico. Eu aproveito já o gancho aí do pensamento crítico, que se a gente tivesse desenvolvido suficientemente o pensamento crítico, não se precisava falar de fake news. A fake news existe e é disseminada no Brasil e no mundo todo exatamente por isso, porque você recebe e vai passando sem ter um mínimo de análise crítica daquela notícia que você está recebendo, ou daquela falsa notícia que está recebendo. Então, são essas 2 fases de desenvolvimento. Aí você diz, mas como é que a escola ensina isso? Na verdade, o LIVE não tem um conteúdo definido. Existe um roteiro, um programa de aulas, que é muito bem detalhado aula a aula, mas essas aulas elas são muito adaptadas à realidade de cada turma, de cada grupo. Então, o aluno, na verdade, ele constrói a aula. Eu não chego numa aula de livro para dar exposição no quadro de nada. Você não precisa nem de quadro. Você precisa de um projetor e de um computador, porque no Ensino Fundamental 2 a gente tem uma minissérie. Já que a minissérie é a grande curtição dessa garotada aí, desses adolescentes, no Netflix, é uma minissérie com 10 episódios. Em cada série, 6º, 7º, 8º e 9º, você passa um episódio de 10 minutos em cada aula. E o desenrolar da aula vai ser em função dos conflitos, dos dramas que vão aparecer naqueles episódios. E esses episódios têm tudo a ver com a idade daquele grupo que está assistindo. Então são situações reais que são levadas à ficção. E a partir daí a gente discute e cada um vai dar a sua posição, a sua opinião, e a partir daí também vem a tomada de posição do grupo. Agora, veja, vocês falaram de medo, vocês falaram de raiva, mas vamos pensar o seguinte, a gente está falando aqui do ambiente escolar e também falando da importância da família nessa educação emocional, nessa questão de fazer com que a criança, o adolescente, eles entendam que aqueles sentimentos são importantes, mas que tem que saber lidar com eles. Mas como essa família, por exemplo, pode ensinar a criança a lidar com o medo? Veja, a gente está falando que o medo é importante para que a criança pequena saiba que tem certos perigos, mas os pais também devem estimular muito esse medo para que a criança fique também muito medrosa. Enfim, acho que tem esse drama também da família. Então, como a família pode lidar com o medo? Mariana? Eu acho que, em primeiro lugar, o que a gente precisa ter consciência é que não tem fórmula pronta, não tem fórmula mágica, e a gente recebe muito essas informações hoje, seja em redes sociais, nas conversas, todo mundo tem uma receitinha, uma simpatia, um jeitinho de, olha, faça isso, meu filho não vai mais ter medo de pular na piscina, seu filho vai nadar super bem, etc. Isso não existe. Então a gente precisa, os próprios pais, e aí eu falo como mãe também, a gente precisa ter um olhar atento aos sinais que o nosso filho dá. Porque o medo, assim como qualquer emoção, ele aparece de várias formas. Ele aparece no corpo,
Ele aparece na fala, ele aparece na voz, ele aparece nos gestos. Cada emoção, ela tem uma reverberação no que a gente chama da integralidade do ser humano. Então, assim, o medo, ele não afeta só a minha atitude. Eu não quero entrar na piscina. Criança pequena, mãe, eu tô com medo de entrar na piscina, eu não quero mais entrar. Não é só isso. Ela também vai conseguir perceber na voz, ela vai chorar, ela vai negar, ela vai ter atitudes de fuga. Então, e a família também precisa repensar, e eu acho isso hoje, no século XX, 20 anos depois do século XXI, mas a gente ainda tem crenças do século passado, retrasado. Homem não chora, a gente proíbe menino de chorar. E a gente fala isso, para menino, para com isso. Engole o choro. Engole o choro. Que coisa feia. Não é. A gente está negando uma naturalidade. Então, a família precisa pensar um pouco em como ela mesma trata as emoções. Os pais precisam desse auxílio. A gente faz muitas rodas de conversas com os pais e a gente percebe essa aflição de... Mas eu não sei nem para mim. Como é que eu vou falar isso para o meu filho? Isso é natural. A educação emocional é um processo novo na escola. Embora tenhamos aí já alguns anos de estudo, mas para qualquer modificação curricular, qualquer modificação cultural, gasta-se muito tempo. Então há que se ter paciência e não sucumbir às fórmulas mágicas. E, acima de tudo, respeitar, ouvir, respeitar, estabelecer diálogo, conversar. Eu tive um exemplo com o meu filho da piscina. Isso, eu falo essa história da piscina que foi bem por aí. Meu filho tem 5 anos, ama nadar e de repente olhou para a piscina e falou, eu não vou. Eu olhava para a professora e falava assim, você não é minha amiga, você não é amiga da minha mãe e eu não vou. Aí eu, sim, agora? Eu não quero. E ele não dizia que estava com medo, porque ele nem sabia expressar que o que ele estava sentindo era medo. Era medo. Mas aí a gente começou com muita paciência, muito diálogo, percebi até que um dia... A gente explicou para ele, falei, olha filho, quando a gente fica assim, tá com muita vontade, mas o corpo não vai. Começamos a explicar para ele, aí um dia ele fez assim, realmente, eu estou com medo. E ele precisa se sentir respeitado, porque a gente não sente medo porque a gente quer, ninguém escolhe sentir medo. O medo é uma sensação de proteção. Então ele achou na cabeça dele que se ele caísse na piscina, podia acontecer alguma coisa e ele se afogar. Ele não estava se sentindo seguro. A partir do momento que a gente disse para ele, olha, o seu medo vai ser respeitado. Você só vai entrar na piscina quando você se sentir seguro. E nós vamos te mostrar como é que essa segurança vai ser construída com você e para você. Acabou. Anny, uma coisa interessante que Mariana falava, e eu lembrava uma reunião, se não tiver com a família, junto à escola, trabalhando e acreditando naquilo ali, você vai perder seu tempo, não vai conseguir chegar a nada. E uma coisa interessante que aconteceu já esse ano, numa reunião com os pais, uma mãe colocou, olha, Arnaldo, ano passado minha filha teve aula de livro o ano todo, é uma vez na semana a aula, e eu não vi diferença nenhuma. Aí eu perguntei, alguém daqui tem filho no ensino médio? Uma mãe levantou, qual é a idade? 16 anos. Eu disse, já terminou de educar? Ela disse, não vou terminar nunca. Eu digo, está respondido. Você tem um filho, adolescente com 16 anos, e sabe que a tarefa de educar não terminou. Como é que você acha que com 1 ano a gente terminou a tarefa de formar uma pessoa para habilidades socioemocionais? Isso é uma coisa que vai perdurar a vida toda e você vai melhorando a cada dia. Você vai superando dificuldades e lá na frente a gente vai sentir qual é a grande diferença. E pelos exemplos que vocês estão trazendo, não vai terminar nunca, porque nós mesmos, como adultos... Sim. Somos mães, Sim. pais. A gente também continua sendo educado e muitas vezes até pela criança, porque a gente teve uma criação diferente do que acontece hoje. Então, Sim. a nossa cultura era escutar, engula o choro. E repetir isso é até normal para a geração da gente, repete. E hoje a gente está vendo que isso não era legal quando você era criança, escutar engole o choro. E hoje está sendo provado cada vez mais que não é legal. Então, assim, querendo ou não, a gente também está sendo educado emocionalmente para a gente educar emocionalmente nossos filhos. Eu acho que sempre a gente vai estar sendo educado, mesmo não tem para onde, todo mundo num constante aprendizado. Eu costumo dizer que a gente está com um problemão na mão, mas ao mesmo tempo a felicidade de poder lidar com isso. Porque nós somos a primeira geração de professores
que estamos aplicando, né? Com essa responsabilidade. Efetivamente com essa responsabilidade, aplicando, discutindo, compartilhando, construindo conhecimento com outros professores, com outros pesquisadores. Somos a primeira geração de pais e os nossos filhos, netos, têm a sorte de receber essa formação. Porque é uma sorte, porque isso vai fazer muita diferença. Muita mesmo. Como a gente fez esse consultório há algumas semanas, eu salvei aqui algumas perguntas que foram feitas naquele dia que a gente não conseguiu responder. Eu vou ler agora do Roberto de Cavaleiro. Ele diz assim: meu filho mudou de escola esse ano e está com dificuldade de adaptação. Ele tem 9 anos e me fala que a professora grita muito na sala de aula e hoje ele estava com medo de ir para a escola porque fez um trabalho que ela iria corrigir de arte. Falei a ele que tem que ter respeito pela professora e não medo. O que devo fazer? Falo com a professora ou falo com a direção? Professor Nenhum dos Raio. dois. Eu falaria primeiro com a coordenação ou com a psicóloga da escola. A pessoa que está mais próxima da professora e do aluno é a coordenação pedagógica. Então, se você fala com o diretor, você está pulando uma etapa e a coordenação que está no dia a dia da sala de aula não vai ficar sabendo do seu problema. Se você fala direto com a professora, a gente não sabe qual vai ser a reação da professora de se sentir intimidada e pode causar uma situação de constrangimento. Então, lá na escola eu digo, em primeira instância, você procure sempre a coordenação. Se precisar de conversar com a professora, a coordenação vai mediar e vai chamar, vai mediar realmente e buscar uma solução. Às vezes, tem pessoas que têm um timbre de voz muito alto. Eu tenho na escola caso de professoras que falam muito baixinho e professoras que falam muito alto. Elas não estão gritando. Eu me acostumei a dar aula em ensino médio a vida toda, em salas muito grandes. Na minha época tinha sala de 80, 90, 100 alunos, pré-vestibular com 150 alunos. Eu não gostava de usar microfone e você se acostuma a falar muito alto. É diferente de você gritar. Mas gritar é diferente. É diferente. Então, deve-se procurar coordenação para mediar. E não tem nada disso que não possa ser trabalhado e corrigido. Se a gente não acreditasse que essas questões têm solução, a gente não estava defendendo aqui um programa como esse. Agora, vamos pensar nas crianças que realmente estão mudando de escola. E não é porque a professora tem um comportamento que, vamos dizer, que não agrade ou que não seja adequado a essa criança. Mas mudar realmente de escola, muitas vezes é um drama para a criança, porque você deixa amigos em outra escola. Tem criança que estuda a vida inteira numa escola e precisa se mudar, e aí muda de instituição, enfim. E a escola pode ser a maior maravilha do mundo, mas para aquela criança que estava acostumada com os professores, com os amigos, enfim, e elas começam a sofrer, de fato. Sim. Como os pais podem ajudar? Porque a escola vai dar todo o suporte, mas como os pais também podem ajudar e até mesmo entender pelo que aquela criança está passando, porque não é um momento fácil para ninguém. Olha, respeito é prática. Então, eu como mãe, eu como professora, eu até, assim, eu não sei se eu falaria, eu como mãe, eu não sei se eu iria à coordenação, porque eu entendo muitas vezes até por dentro da escola que o professor pode se sentir intimidado de procurar, de ver a coordenação procurada. Então, eu acho que eu como mãe, eu iria incentivar o meu filho a praticar o respeito. Olha, não é porque a professora gritou com você que você vai gritar com ela, mas a gente vai trabalhar o medo. Então, vamos conversar com a professora. Vamos conversar com a professora. Vamos chamá-la, vamos nos aproximar. Procura uma outra forma de se aproximar dela. Porque ele disse a idade do filho dele aí? Não, ele não disse. Não, disse 9 anos. 9 anos. 9 anos já dá para estabelecer um diálogo, já dá para chamar, já dá para conversar. Às vezes é uma criança que sabe ler. Ele pode procurar se aproximar da professora de outras maneiras. Porque nós temos uma falha grande no sistema educacional. Os professores não sabem também lidar com as emoções. E os professores, a gente não pode fugir à realidade brasileira. Os professores sentem-se sobrecarregados, sentem-se muitas vezes mal preparados, não conseguem dar conta da demanda, não conseguem dar conta, às vezes, nem da demanda emocional do próprio trabalho. O professor de ensino médio e tal, eu tenho que fazer os meus alunos passarem no Enem. O professor de escola infantil, que hoje reclama muito que os pais não têm tempo para os filhos e eles estão tendo que dar educação doméstica. Porque a escola, muitos professores hoje, muitas escolas reclamam que os pais estão deixando os alunos como se eles tivessem obrigação de criá-los. Então, assim, deixa de manhã, às 7 da manhã, e já pega às 7 da noite, de preferência já jantado e de banho tomado, para chegar em casa e dormir.
Então, a educação doméstica também não está acontecendo. Então, os professores também estão se sentindo sobrecarregados por isso. Além disso, o professor também tem as suas próprias questões emocionais, que pode ser problema financeiro, problema de saúde, familiar, alguma coisa que ele também não esteja sabendo lidar. Então, por isso que é um desafio muito grande e esse assunto precisa estar na escola. Milena Bassani, de Boa Viagem, ela está perguntando o seguinte: as crianças que estão trabalhando com o Live, aí para o professor Arnaldo, as crianças que estão trabalhando com o Live na escola levam o personagem Geraldo para passar o final de semana com ele. Qual a ideia do programa com essa didática? Olha, uma das bases de trabalhar sentimento, de trabalhar emoção, é o cuidar. Então o Geraldo, ele não é simplesmente aquele boneco físico. Geraldo é a grande personagem das histórias que se passam durante o ano no programa do Live. Então Geraldo passa a ser um coleguinha diferente da turma, alguém importante para a turma. Inclusive lá na escola a gente teve, no final do ano, no livro Dom de Escrever, que a gente faz para a noite de autógrafos, com as crianças do primeiro ano, e muitas declarações de amor ao Geraldo, eu amo Geraldo e tal, tem muita coisa interessante, contando história do Geraldo, história do Tomás, no caso de Tomás, que é do primeiro ano. Porque são vários personagens. Para cada ano, primeiro, segundo, terceiro, para cada ano, inclusive na educação infantil, tem um mascote desse. E o Geraldo, no caso, é do segundo ano. As crianças levam o Geraldo para o final de semana, mas aquilo deve ser um acontecimento. E na segunda-feira, quando eles retornam para a escola, eles vão fazer uma narrativa daquilo que se passou. Fazem festa de aniversário, levam para o shopping, levam para a praia. Então, cada um vai usar da sua criatividade e cada um que queira trazer uma história mais bonita, mais apaixonante do que o outro no final de semana. Os depoimentos que eu ouço de lá das crianças e dos pais são maravilhosos. No primeiro final de semana, eu levei o grupo para contar na minha sala. Foi todo mundo para a sala de tio Arnaldo para contar como foi o final de semana. Vocês precisavam ver a emoção estampada no rosto das crianças. Foi a primeira vez. Então, ele leva uma média de 2 vezes por ano. Todas as crianças têm o direito de passar um final de semana. E aquilo ali você vai nutrindo aquele sentimento do cuidar, que é um dos sentimentos que a gente precisa disseminar na escola todos os dias. Tá certo, respondido. Então agora eu vou dar um rápido intervalo aqui no nosso consultório. Daqui a pouco eu volto respondendo mais perguntas dos nossos ouvintes pela internet e também pelo telefone. 3h31.